Os problemas financeiros são como sombras que acompanham a vida moderna. E, em muitos casos, se tornam pesadelos silenciosos que roubam a paz, o sono e a esperança. Quando o dinheiro falta, não é apenas a conta que deixa de ser paga, mas é o coração que se entristece, a mente que se confunde e o corpo que começa a sentir os efeitos da preocupação constante. O peso das dívidas, a sensação de impotência diante da pilha de boletos, a incerteza quanto ao futuro, tudo isso se combina em um fardo que muitos carregam em silêncio. Quantas vezes, antes mesmo do sol nascer, a mente já desperta relembrando compromissos, calculando valores e tentando encontrar soluções que parecem impossíveis? Quantas vezes as madrugadas se tornam longas demais porque a ansiedade não deixa o corpo descansar? A verdade é que as finanças tocam em todas as áreas da vida. Quando há estabilidade financeira, mesmo que não haja riqueza, é possível respirar com mais leveza. Quando há condições de suprir as necessidades básicas da família, quando há o suficiente para colocar comida na mesa, manter um teto seguro e cuidar da saúde, a alma encontra espaço para sonhar e planejar. Mas quando o dinheiro é escasso, os sonhos parecem desaparecer, substituídos pela luta diária de simplesmente sobreviver. Cada ida ao supermercado pode se transformar em um lembrete doloroso das limitações. Cada visita ao banco pode ser acompanhada por medo. Cada ligação inesperada pode carregar a cobrança de um credor impaciente. Essas pressões não afetam apenas quem lida com elas diretamente, mas também a dinâmica da família. Casais brigam por causa de dinheiro. Pais se sentem envergonhados por não conseguirem prover para os filhos. Filhos crescem inseguros em ambientes onde falta até o básico. A dificuldade financeira cria um terreno fértil para discussões, acusações e ressentimentos. O amor não desaparece, mas é testado diariamente pela pressão das contas. Muitas separações e rompimentos de lares têm na raiz problemas ligados às finanças. É por isso que a oração matinal se torna tão importante, porque antes de enfrentar um dia de contas, compromissos e incertezas, é preciso fortalecer o coração na presença de Deus, lembrando que Ele é a fonte de paz mesmo em meio à tempestade. O impacto das dificuldades financeiras também é visível na saúde mental. A ansiedade cresce, a depressão encontra espaço e o desânimo se instala como um hóspede indesejado. Não é incomum que pessoas desenvolvam insônia, dores de cabeça frequentes, tensão muscular ou problemas digestivos em decorrência do estresse financeiro. A mente nunca descansa porque está sempre tentando encontrar uma saída. Essa é uma prisão invisível, mas poderosa. E no meio desse turbilhão, a oração pela manhã é como um respiro. Ela não apaga a realidade, mas acende uma luz dentro do coração. É como abrir a janela de um quarto escuro e permitir que o sol entre, aquecendo e iluminando. É nesse momento de entrega diária que descobrimos que a vida não se resume ao que falta na conta bancária. Existe um valor maior que o dinheiro não pode comprar. A paz interior, a dignidade de continuar lutando, a esperança de que o amanhã pode ser diferente. Essa paz vem quando nos lembramos que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. O coração inquieto encontra descanso quando é colocado diante dele em oração sincera. As dificuldades financeiras também abalam a autoestima. Quando uma pessoa sente que não consegue prover, que está sempre em atraso, que não alcança o padrão esperado, é comum que a identidade seja ferida. Muitos começam a acreditar que fracassaram, que não são capazes, que nunca terão uma vida melhor. Esse sentimento de inadequação pode se tornar um peso ainda mais doloroso que a própria falta de dinheiro. Mas a cada manhã, ao dobrar os joelhos ou simplesmente fechar os olhos em um momento de fé, é possível lembrar que o valor de uma vida não é medido pelo saldo na conta bancária, mas pelo amor de Deus que permanece, o mesmo, em qualquer circunstância. A oração matinal nos ensina a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo. Ela nos ajuda a perceber que, ainda que falte luxo, há bênçãos diárias que não podemos ignorar. O ar que respiramos, a família que temos, o pão que chega à mesa, a oportunidade de recomeçar a cada novo dia. Essa gratidão pelas pequenas coisas se torna um antídoto contra o desespero, porque nos mostra que nem tudo está perdido, mesmo quando a situação financeira parece insustentável. Outra faceta das dificuldades financeiras é o isolamento social que elas causam.
Muitas pessoas, por vergonha, evitam encontros familiares, recusam convites de amigos, se afastam de comunidades porque não querem expor a sua realidade ou admitir que não podem acompanhar o ritmo dos outros. Isso cria solidão e aumenta o sofrimento. A oração pela manhã combate esse isolamento porque nos reconecta com Deus e nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. O Criador conhece cada detalhe da nossa vida e está presente até nos momentos em que pensamos estar abandonados. Além disso, os problemas financeiros não afetam apenas o presente, mas também sequestram o futuro. Muitos deixam de estudar, de investir em projetos, de sonhar com viagens, de planejar um lar, porque não veem possibilidade real de alcançar essas metas. O medo de falhar paralisa, e a pessoa passa a viver apenas para apagar incêndios diários. A oração matinal, nesse contexto, reacende a chama da esperança. Ela nos lembra que, mesmo quando os recursos parecem inexistentes, Deus pode abrir caminhos, enviar oportunidades e transformar cenários. É importante também reconhecer que nem toda dificuldade financeira é fruto de má administração. Muitas vezes, ela é resultado de crises econômicas que fogem ao nosso controle, de mudanças de mercado, de doenças inesperadas, de acidentes, de situações que ninguém poderia prever. Outras vezes, é fruto de injustiças, de patrões que não pagam o que devem, de sistemas que exploram os mais fracos. A oração matinal nos ajuda a não carregar uma culpa desnecessária. Ela nos permite enxergar que há situações que estão além da nossa capacidade, mas que ainda assim podemos entregar a Deus e pedir força para perseverar. Ao mesmo tempo, é verdade que muitos problemas financeiros poderiam ser evitados com disciplina, organização e escolhas mais sábias. Nesse ponto, a oração também tem papel crucial, porque diante de Deus não apenas pedimos ajuda, mas também buscamos sabedoria para agir melhor. A oração abre espaço para ouvir a voz da consciência, para aprender a distinguir entre necessidade e desejo, para adquirir força a fim de resistir à tentação do consumo impulsivo. Na quietude da manhã, a oração se torna uma escola prática de vida. Ela ensina paciência quando os recursos demoram a chegar. Ensina gratidão quando o pouco é suficiente para sustentar. Ensina fé quando a lógica humana não enxerga a saída. Ensina disciplina para honrar compromissos e não cair em novos erros. Ensina contentamento, mostrando que felicidade não está em acumular, mas em valorizar o que já temos. Por isso, começar o dia em oração diante de dificuldades financeiras é uma atitude de resistência espiritual. É declarar que o problema não terá a última palavra. É olhar para além das contas e enxergar um Deus que continua sendo o provedor. É dizer ao coração ansioso: calma, você não está sozinho. Há alguém cuidando de você. Esse exercício diário de fé cria raízes profundas. Ao longo do tempo, mesmo que as circunstâncias financeiras não mudem imediatamente, o coração se torna mais firme, a mente se torna mais clara, as emoções se tornam mais equilibradas, a confiança se renova. E muitas vezes, essa mudança interior é o que prepara o terreno para as mudanças exteriores. Pessoas mais serenas tomam melhores decisões. Pessoas confiantes enfrentam entrevistas com mais segurança. Pessoas que acreditam em si mesmas conseguem enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. A cada manhã, portanto, a oração é um lembrete de que a vida não está fora de controle. Pode ser que as contas estejam altas, que o dinheiro esteja curto, que o futuro pareça incerto. Mas há uma força maior sustentando a jornada. Essa consciência muda a forma como enfrentamos cada desafio. E quando o coração encontra essa paz, mesmo os maiores problemas financeiros deixam de ser monstros invencíveis e passam a ser apenas desafios que, com fé e esforço, podem ser superados. Quando falamos de dificuldades financeiras, não falamos de algo distante ou raro. Estamos descrevendo a realidade diária de milhões de pessoas. Basta observar ao redor: vizinhos que vivem contando moedas para completar a feira da semana, famílias que acumulam dívidas no cartão de crédito, trabalhadores que se esforçam muito e recebem pouco, jovens que sonham com um futuro melhor, mas já começam a vida adulta carregando dívidas estudantis. A crise financeira é um peso que atravessa gerações e contextos, e cada pessoa a enfrenta de uma forma particular, mas todos conhecem de perto o que significa ver os recursos acabarem antes do fim do mês. O desemprego é talvez uma das provas mais dolorosas. Não se trata apenas de perder uma fonte de renda, mas de lidar com o impacto emocional que essa perda causa.
O trabalho está ligado à dignidade, à identidade e à autoestima. Quando ele desaparece, o silêncio em casa se torna ensurdecedor. Muitos acordam cedo por hábito, mas não têm para onde ir. O coração se aperta ao ver os filhos precisando de coisas básicas e não saber de onde virá o sustento. É nesse cenário que a oração matinal tem um papel tão profundo. Ela restaura a dignidade interior. Lembra que o valor de uma pessoa não se mede pelo cargo que ocupa, mas por quem ela é diante de Deus. Cada oração é uma declaração de perseverança. Ainda que eu não veja saída, confio que uma porta se abrirá. Além do desemprego, há o subemprego, que é igualmente doloroso. São profissionais preparados, com formação e experiência, mas que precisam aceitar empregos muito abaixo da sua capacidade apenas para sobreviver. Trabalham horas exaustivas, recebem salários mínimos e ainda lidam com o sentimento de estar desperdiçando talentos. A oração pela manhã traz equilíbrio a esse coração ferido. Ela lembra que nenhum esforço é em vão, que cada trabalho, por menor que pareça, tem valor e que Deus continua sendo capaz de promover alguém no tempo certo. Ela também dá força para continuar se capacitando e para não desistir diante das dificuldades. As dívidas acumuladas são outro tipo de prisão financeira que atormenta diariamente. Uma conta em atraso gera outra, os juros crescem e logo se torna impossível acompanhar. Muitos se veem em desespero quando percebem que não conseguem pagar nem mesmo os mínimos, e a cada ligação de cobrança, a vergonha e o medo aumentam. A oração matinal, nesse caso, é uma fonte de sabedoria. Ela inspira disciplina para cortar gastos desnecessários, coragem para buscar renegociação e serenidade para não tomar decisões precipitadas que podem agravar ainda mais a situação. Mais do que isso, a oração lembra que a dívida não define a identidade de ninguém. O peso financeiro pode ser grande, mas o coração não precisa ser escravizado pela culpa ou pelo desespero. A pressão social também é uma realidade devastadora. Vivemos em uma cultura que valoriza mais as aparências do que a essência. Muitos compram carros, roupas e eletrônicos não porque precisam, mas porque querem manter uma imagem de sucesso. Essa corrida pelo status gera dívidas e prende pessoas em um ciclo interminável de insatisfação. A oração ao amanhecer é um antídoto poderoso contra essa armadilha. Ela realinha o coração com o que realmente importa e ensina contentamento. A cada manhã, diante de Deus, é possível pedir força para resistir à comparação com os outros e agradecer pelo que já se tem, por menor que pareça. As emergências financeiras são outro fator de desequilíbrio. Um carro que quebra, um eletrodoméstico que para de funcionar, uma despesa médica inesperada. Muitas vezes essas situações chegam justamente quando não há reserva alguma para enfrentá-las. O coração se enche de pânico, pois qualquer pequeno imprevisto pode se transformar em um desastre. A oração matinal, nesses casos, é um pedido de socorro. Ela não substitui a necessidade de planejamento, mas traz paz para enfrentar o inesperado. Ela lembra que, mesmo no imprevisto, há cuidado divino, que a provisão pode vir de maneiras que nunca imaginamos. Outro desafio comum é a instabilidade de renda, especialmente para trabalhadores autônomos, freelancers e pequenos empreendedores. Um mês pode ser de abundância, mas o mês seguinte pode ser de escassez. Essa montanha-russa financeira traz insegurança constante e dificulta o planejamento. A oração matinal ajuda a lidar com essa instabilidade, porque nos lembra de que, apesar das flutuações, existe uma fonte de sustento que não falha. Ela também inspira sabedoria para guardar no tempo da fartura e disciplina para viver com simplicidade no tempo da escassez. O ciclo da pobreza geracional é ainda mais cruel. Famílias inteiras passam a vida sem acesso à educação de qualidade, sem oportunidades de emprego justo, presas em ambientes sociais que não favorecem o crescimento. Essa realidade parece um ciclo impossível de quebrar. Mas a oração é capaz de abrir caminhos onde não existem. Ela renova a esperança de que a história da família pode ser reescrita, que os filhos podem alcançar lugares que os pais não alcançaram, que Deus pode abrir portas de favor e oportunidades inesperadas. Cada manhã, ao orar, estamos não apenas pedindo ajuda para o presente, mas plantando sementes para um futuro diferente. Há também os custos altos da saúde. Muitos países, inclusive o nosso, enfrentam sistemas complexos e caros. Uma cirurgia, um tratamento de longo prazo, até mesmo medicamentos contínuos podem arruinar o orçamento de uma família. É doloroso ver alguém que amamos sofrendo e, ao mesmo tempo, perceber que não temos condições de custear tudo o que seria necessário. A oração matinal, nesses casos, é clamor e entrega. É reconhecer que precisamos de cura,
de recursos, de orientação para tomar decisões corretas. É confiar que Deus pode prover mesmo quando os números parecem impossíveis. O mesmo acontece com a educação. Investir em estudos é investir no futuro, mas os custos podem ser altíssimos. Muitos jovens entram na vida adulta já carregando dívidas estudantis que os acompanham por décadas. Esse peso limita escolhas, adia planos e sufoca sonhos. A oração pela manhã é um espaço para pedir sabedoria nesse processo, para discernir quando e como investir em educação e também para pedir que as portas certas se abram, sem que a vida seja afogada por dívidas insustentáveis. Não podemos esquecer os fracassos empresariais. Muitos empreendedores colocam tudo em um negócio, e quando ele falha, não perdem apenas dinheiro, mas também confiança, autoestima e esperança. A oração matinal, nesses casos, é uma fonte de renovação. Ela ajuda a olhar para trás com aprendizado e não apenas com arrependimento. Ela dá coragem para recomeçar e lembra que uma falha não define o destino de uma vida. Também existem as flutuações do mercado, que fogem completamente ao controle individual. Investimentos que perdem valor de um dia para o outro, planos de aposentadoria que encolhem, imóveis que se desvalorizam. Tudo isso traz insegurança e medo de perder anos de esforço. A oração matinal nos ajuda a lembrar que, embora os mercados sejam voláteis, existe uma segurança que não pode ser abalada. Ela nos traz paz mesmo diante das instabilidades globais. A corrupção, a instabilidade política e as crises econômicas nacionais também impactam a vida de quem já luta para sobreviver. Inflação, aumento de impostos, desemprego em massa, todos esses fatores estão fora do nosso controle, mas ainda assim atingem diretamente o nosso bolso. A oração ao amanhecer nos ajuda a encontrar estabilidade emocional em meio ao caos. Ela não elimina a crise, mas fortalece o coração para enfrentá-la com fé e esperança. Além disso, muitos enfrentam o peso de sustentar familiares que dependem de sua renda. Filhos adultos que não conseguem emprego, pais idosos que precisam de cuidados, parentes em crise. O coração deseja ajudar, mas os recursos são limitados. Isso gera culpa e cansaço. A oração pela manhã nos ajuda a encontrar equilíbrio. Ela nos dá sabedoria para ajudar sem nos destruir, para estender a mão com amor sem comprometer completamente nossa própria família. Outro ponto importante é a pressão do consumo moderno, impulsionada pela publicidade e pelas redes sociais. Todos os dias somos bombardeados por anúncios que nos dizem que precisamos de mais, que nunca temos o suficiente, que felicidade está em comprar. Essa cultura cria frustração e dívidas. Mas a oração matinal nos coloca novamente no eixo. Ela nos lembra que contentamento não está em ter tudo, mas em valorizar o que já temos. Ela nos ensina a resistir à sedução do consumo irresponsável. A tecnologia e a automação, que avançam rapidamente, também criam novos desafios. Profissões desaparecem, novas exigências surgem e muitos se sentem perdidos. Recomeçar em outra área pode parecer impossível, especialmente para quem já está mais velho. A oração pela manhã é um pedido de renovação. Ela nos dá força para aprender, coragem para nos reinventar e esperança para acreditar que nunca é tarde para recomeçar. Essas são apenas algumas das formas pelas quais as dificuldades financeiras se manifestam em nosso tempo. Elas variam em intensidade e impacto, mas todas têm algo em comum. Provocam dor, ansiedade e medo. E em todas essas situações, a oração matinal se torna um ponto de apoio, uma fonte de esperança, um respiro necessário antes de enfrentar mais um dia de luta. As dificuldades financeiras não são apenas números em uma planilha, elas se tornam histórias vividas. Cada conta em atraso carrega uma história de esforço, de tentativas, de noites sem dormir. Cada empréstimo feito representa a esperança de atravessar um período difícil. Cada economia forçada é uma escolha dolorosa entre necessidades igualmente importantes. Quando olhamos para essas situações com atenção, percebemos que as lutas financeiras são também lutas emocionais, familiares e espirituais. E é exatamente por isso que elas exigem mais do que cálculos matemáticos. Exigem fé, paciência e perseverança. A oração matinal não promete soluções instantâneas. Ela não substitui o trabalho, o esforço e as escolhas conscientes.
mas ela transforma o coração no meio da batalha. Ela dá coragem para enfrentar o que antes parecia impossível. Ela dá serenidade para lidar com pressões externas. Ela dá sabedoria para escolher com clareza. É como se, a cada manhã, o coração fosse reabastecido de força, assim como o corpo é sustentado pelo alimento. E o mais interessante é que, à medida que oramos diariamente, começamos a perceber mudanças que vão além do aspecto financeiro. O coração se torna mais grato, a mente mais clara, o olhar mais atento às oportunidades. Muitas vezes, soluções surgem justamente porque aprendemos a olhar com outros olhos. A fé não elimina o esforço humano, mas o potencializa. Uma mente em paz toma melhores decisões. Um coração confiante enfrenta entrevistas com mais segurança. Uma alma agradecida se torna mais criativa e perseverante. É nesse espaço de oração que também aprendemos a cultivar o contentamento. O mundo grita que nunca temos o suficiente, mas Deus nos lembra que o suficiente é um presente. O coração que aprende a valorizar o básico se torna livre da escravidão da comparação. Ser contente não significa se conformar com a escassez, mas aprender a reconhecer o valor do que já se tem, enquanto continua a lutar e sonhar por mais. Esse equilíbrio é libertador, porque elimina o peso da insatisfação constante. A oração matinal também fortalece a resiliência. A vida financeira raramente é uma linha reta. Ela é cheia de altos e baixos, de tempos de abundância e tempos de escassez. Quem se apoia apenas em recursos visíveis desmorona diante das crises. Mas quem se apoia na fé aprende a atravessar os desertos sem perder a esperança. Cada oração é como um alicerce colocado no coração, preparando-o para resistir às tempestades. Outra transformação que acontece através da oração é o despertar para a generosidade. À primeira vista, pode parecer estranho falar em generosidade quando se fala de dificuldades financeiras. Mas a verdade é que a generosidade não depende da quantidade de recursos, mas da disposição do coração. Quando oramos pela manhã, nosso olhar se abre para enxergar também as necessidades dos outros. E muitas vezes, ao abençoarmos alguém em meio à nossa própria luta, somos fortalecidos. A generosidade quebra o ciclo do medo e abre espaço para a confiança. É importante também destacar como a oração matinal ajuda a lidar com a vergonha. Muitas pessoas que enfrentam dificuldades financeiras se sentem fracassadas, como se sua situação fosse prova de incapacidade ou falta de valor. Essa vergonha as impede de pedir ajuda, as isola de amigos e familiares, as prende em silêncio. Mas diante de Deus não há condenação, apenas acolhimento. A oração devolve dignidade, lembra que nossa identidade não está no que possuímos, mas em quem somos. E esse alívio abre espaço para buscar soluções práticas com mais coragem. Ao mesmo tempo, a oração é também um espaço para arrependimento e mudança. Muitos problemas financeiros não são culpa do acaso, mas de escolhas equivocadas, de consumos impulsivos, de falta de planejamento. A oração nos ajuda a reconhecer essas falhas, pedir perdão e buscar transformação. Ela nos ensina que não basta pedir por provisão. É preciso também aprender a ser bons administradores. Deus nos dá recursos, mas espera que os usemos com responsabilidade. A oração abre o coração para essa consciência. Outro aspecto poderoso da oração é que ela nos lembra da perspectiva eterna. Muitas vezes, nos apegamos tanto às preocupações financeiras que esquecemos de que a vida é maior do que o dinheiro. O dinheiro é importante, é necessário, mas não é o centro da existência. Quando colocamos nossa confiança em Deus pela manhã, estamos lembrando que há coisas que não têm preço. A paz interior, o amor da família, a saúde, a esperança de um futuro melhor.
Essa visão ampla diminui o peso das pressões financeiras, porque nos mostra que a vida não está resumida ao que entra ou sai da conta bancária. E ainda que o dia seja difícil, a oração pela manhã cria uma âncora para a alma. Ela nos prepara para encarar cobranças, reuniões, decisões, imprevistos. Ela nos lembra que não enfrentamos nada sozinhos. Ao longo do dia, quando a ansiedade tenta retornar, podemos nos lembrar da oração feita ao amanhecer e nos fortalecer outra vez. É como se a oração deixasse marcas de paz que acompanham cada passo, cada conversa, cada desafio. As dificuldades financeiras podem ser vistas como gigantes, mas a oração nos ensina a enfrentá-las com coragem. Não é negar o tamanho do problema, mas acreditar no tamanho do Deus que caminha conosco. Não é ignorar a realidade, mas declarar que ela não será o fim da história. E pouco a pouco, essa fé vai transformando o impossível em possível, o desespero em esperança, a fraqueza em força. E agora, neste momento, depois de refletirmos sobre tantas áreas em que as dificuldades financeiras nos atingem, é hora de orar. Esta oração é o coração de tudo o que falamos até aqui. Que ela seja não apenas palavras, mas um encontro verdadeiro com Deus. Ore comigo. Senhor, venho diante de Ti nesta manhã para entregar todas as minhas preocupações financeiras. Tu conheces cada conta em aberto, cada necessidade do meu lar e cada angústia do meu coração. Eu confio que Tu és o Deus que cuida, que sustenta e que abre portas onde parece não haver saída. Pai, abre oportunidades de trabalho digno, traz estabilidade às minhas finanças, dá-me sabedoria para administrar os recursos que já tenho e disciplina para evitar escolhas que me afastem da Tua vontade. Quebra todo o ciclo de pobreza e escassez sobre a minha vida e minha família. Abençoa o trabalho das minhas mãos, prospera os projetos que estão alinhados com os Teus propósitos e faz de mim um canal de bênção para outros que também estão em necessidade. Liberta-me da ansiedade sobre o amanhã e lembra-me todos os dias que Tu cuidas das aves do céu e das flores do campo, quanto mais cuidarás de mim. Que eu busque em primeiro lugar o Teu reino, confiando que as demais coisas me serão acrescentadas. Obrigado, porque a Tua fidelidade é grande e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Se você conhece alguém que está passando por dificuldades financeiras, escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos unir a nossa fé e orar juntos por provisão, sabedoria e vitória.